O próprio Thoth, que era um dos reis, né, criados, era neto, na verdade, de Enki, que ele era um rei na Atlântida. Ele saiu da Atlântida e criou a civilização egípcia. No Egito ele foi chamado de Thoth. Ele criou a civilização na Grécia. Na Grécia ele já era chamado de Hermes. O nome Hermes Trismegistus, que significa Hermes 3 vezes grande, é porque ele foi 3 vezes grande. Ele foi rei na Atlântida, fundador do Egito e na Grécia. E as tábuas de esmeraldas, que são 12 tábuas de esmeraldas, e a esmeralda porque ela tem cor verde, porque ela é um material não encontrado, é um material fruto, ele é verde, mas não é uma esmeralda, ele só tem cor de esmeralda, mas é um material não encontrado no planeta Terra, é um material fruto de alquimia, de transmutação. A mais famosa é uma tábua, que é aquela que tem as leis herméticas. Só que existem mais 11 tábuas. E essas 11 tábuas, escritas pelo próprio Thoth, porque é ele que escreve, ele fala, eu, Thoth, Atlante, rei. Ele escreve, ele fala. Existe muita informação. As informações são tão grandes que muita coisa que ele deixa escrito, que foi escrito e já está comprovado há 30 mil anos atrás, muitas coisas foram repetidas por Jesus. A semelhança é muito grande. Por quê? Porque Jesus também teve o seu tempo de estudo com Thoth, no Egito, que é o que eu falo no meu documentário. O que fez Jesus dos 12 aos 32 anos de idade que ele desapareceu da Bíblia? Onde ele estava? Passeando, e isso ninguém fala. Por quê? Porque ele estava se preparando. Jesus passou também por um processo do despertar da consciência. Ele não nasceu sabendo quem ele era, Jesus. Ele nasceu num corpo humano, com um véu de esquecimento igual a todos. Ele passou por um processo que foi auxiliado por Mãe Maria, pela mãe dele, e ele teve que passar por todo um processo. Então ele viveu no mosteiro budista, ele viveu na Índia, aprendendo com eles, ele viveu no Egito, e ele teve os ensinamentos de Thoth. Então ele repetia o que ele tinha aprendido. E aí ele despertou, ele expandiu a consciência, conseguiu entender o seu eu interior, quem ele realmente era, passou a ser um trabalhador da luz, que é divulgando todo o conhecimento que ele tinha, para ajudar a nossa evolução. E o grande ensinamento dele são os 4 sentimentos divinos. É isso que ele veio nos ensinar. Olha, vocês querem evoluir? Vocês têm que vibrar no amor, na compaixão, no perdão e no respeito. 24 horas por dia. Ah, pode ter umas oscilações? Claro, somos humanos, aqui ninguém é santo. Mas nós precisamos colocar isso em prática, é isso que ele veio nos ensinar. Então, os Anunnakis, essa é a parte dele. Aí tem todo mundo falando um monte de coisa, né, que não interessa muita coisa não, nem condiz o que falam, né, porque não está escrito. Ninguém deixaria, né, um código de Hammurabi, por exemplo, com as instruções de governança, como o rei deveria fazer, como ele deveria se portar, como o povo deveria... As leis e as ordens, tipo uma constituição, uma governança, se nós fôssemos escravos. Isso tudo está documentado. Tudo documentado, tudo em museu, tudo exposto, e ninguém se interessa. E quando vão falar de Anunnakis, falam o que não sabem. Ou se interessa, mas escondem. Não se interessa. É. Porque senão... Eu acho que uma pessoa, quando ela se interessa, ela realmente sabe, é difícil ela falar uma coisa contraditória, a não ser que ela esteja trabalhando. Eu acredito que vai mais por escutar, são muitos assuntos, né? Uhum. Tá, e aí, antes da gente só voltar para Marduk aqui, Uhum. Só para recapitular então. Então nós temos essas 12 fitas de DNA. Sim. E 10 estão inativas. Quando que foi feita essa inativação? Foi pelos reptilianos? Não. Não foi pelos reptilianos. Pelos reptilianos a gente não tinha nem as 10. Foi por Enlil e Enki. Pela hierarquia espiritual falando, olha, tem que desativar porque eles precisam atingir um nível espiritual
uma frequência mais alta, porque se deixar eles assim, do jeito que está, que ainda a vibração é muito baixa, vai dar problema. Então, não, pelos reptilianos, nós nem existiríamos. Lembrando que, quando nós falamos em reptilianos, nós não podemos generalizar. Reptilianos é uma raça. Existem reptilianos evoluídos? Claro. Existem aqueles que não são evoluídos? Claro. Assim como os humanos. Aqui nós temos uma amostra, né? De quantos nós temos evoluídos e quantos são completamente involuídos, completamente atrasados. Então todas as pessoas gostam de generalizar, reptiliano é ruim. Não. Se você pegar quais são os deuses, por exemplo, né? No Oriente. Os dragões. Os 7 dragões, os dragões sagrados, né? Na Índia são as serpentes. São seres reptilianos evoluídos espiritualmente, que evoluíram, sim, tem muitos. Assim como tem os humanos que não são 100% bonzinhos, muito pelo contrário, né? Tem uns aí que são perigosos, né? É a mesma coisa. E seria possível a gente especular como seria esse humano com essas 12 fitas ativadas? Jesus, por exemplo, ele chegou próximo disso? De uma ativação de mais fitas de DNA? Eu acho que não como um ser humano, né? Porque ele estava ali no corpo, ele tinha as limitações do corpo, né? Não acho que não, mas eu acho que essas 10 fitas são muito mais ligadas à nossa psique, à nossa intuição, ao nosso poder de raciocínio, ao uso do nosso cérebro, porque nós só usamos 3, 4%. Essas 10 fitas é o que ativariam nós usarmos o nosso cérebro 100%. Né? Porque nada na natureza é criado para não ser usado. Então seria um desperdício você ter um cérebro tão potente como o nosso, com mais ligações que existem, até, né, com uma rede de ligações enorme que ninguém consegue, né, copiar. Igual uma galáxia. Né? Para usar 3, 4%. Né? Não existe isso no universo. Qual é o motivo que nós não usamos os 100%? Está ligado diretamente a essas 10 hélices. Então você imagina um ser humano que poderia usar 100% da sua parte cognitiva. E como ele tem uma evolução espiritual, seria o 100% para o positivo. Imagina agora você usar 100% se você pega um evoluído, que nós temos uns exemplos que a gente não pode nem falar o nome. O que eles fariam? Seria um terror, né? O poder e o ego se expandiria pelo universo. Ele não ia querer tomar conta daqui, não ia querer, né, desfalcar as nossas estatais. Ele ia querer desfalcar o universo. Por isso que nós temos isso. Em relação às tábuas que você falou que falam esmeralda, mas que não são esmeralda, elas estão em algum lugar ou se especula isso? Não, já foram encontradas, elas foram estudadas e foram traduzidas. Estão em museus. Não, tá muita gente perguntando aqui, as tábuas, onde elas estão? Uma só, em museu. Uma. Mas elas são traduzidas. Você pode ir na internet e você pode pesquisar. Existe um livro, existe um americano muito bom, ele chama Billy Carson, né? E ele tem um livro. Ele é muito estudioso. Ele é uma das poucas pessoas que eu, assim, hoje sigo. Chama Billy Carson. Ele tem TikTok, ele tem Instagram e ele tem um dos livros mais consagrados sobre a tábua de esmeraldas. Ele tem ela traduzida. Existem já inúmeras. Já foi traduzido desde 1925. Tem uma ideia, não é de agora. É que escondem da gente, né? Ninguém sabe nada. Existem, sim. Elas já foram traduzidas, são oficiais, são originais, assim como todas as outras são. Código de Hammurabi também. Então nós temos muitas. Museu de... Vamos, né? Rápido. Museu de Nova York. Nós temos um museu de Ashling, que fica em Oxford, na Inglaterra, que tem muita coisa. Nós temos o British Museum, que é um museu britânico, nós temos o Louvre, nós temos o Museu do Livro em Jerusalém, que esse aí contém um dos maiores achados recentes, já em 1942, que foi os pergaminhos do Mar Morto. Lá você tem em exposição uma parte deles, e no subterrâneo são todos eles guardados, porque isso é uma coisa que, né, são traduzidos, é um tesouro isso, mas você consegue ver, né? Então tem vários museus que estão expondo isso, e as pessoas olham, vão lá, tiram uma foto, achei legal pra caramba,
e não conseguem ir atrás. E se você colocar no Google, tem muita coisa. Claro que não tem tudo, claro que tem uma interpretação ali, né? Se você colocar a Tábua dos 12 Esmeraldas, você vai ver só sobre Tote, falando ali dos Hermes, as leis herméticas. Mas se você estudar mais mesmo, né, ali mais a fundo, você vai ver.